Bom, vamos falar agora sobre potência elétrica. Vamos entender o que é. Potência elétrica, ela é definida como a rapidez com que o trabalho é realizado, ou seja, é a medida do trabalho realizado por unidade de tempo. A unidade de potência do Sistema Internacional de Medidas é o Watt, em homenagem ao matemático e engenheiro James Watts, que aprimorou a máquina a vapor. No caso dos equipamentos elétricos, a potência indica a quantidade de energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia por unidade de tempo. Por exemplo, uma lâmpada incandescente que em 1 segundo transforma 100 joules de energia elétrica em energia térmica e luminosa terá uma potência elétrica de 100 watts. Falando em cálculo, para calcular a potência, utilizamos a seguinte fórmula: P igual a U vezes I, onde P é a potência, dada em 1 watt, I, corrente elétrica, dada em ampere, e U é a diferença de potencial ou tensão, dado por V, volts. Um exemplo: com a potência elétrica desenvolvida por um motor, quando a diferença de potencial, DDP, nos seus terminais é de 110 e a corrente que o atravessa tem intensidade de 20 amperes. Solucionando, vamos aplicar a equação P igual a U vezes I. Então, nós vamos apenas multiplicar a corrente pela DDP. Assim, vamos ter P igual a 20 vezes 110, onde 20 é a corrente e 110 é a tensão. Logo, teremos aí como resultado 2.200 watts, ou seja, frequentemente a potência é expressa em kilowatt, que é um múltiplo do watt. Dessa forma, 1 kW é igual a 1.000 watts. Sendo assim, transformando aqui, nós vamos ter que vai ficar 2,2 watts, 2,2 kW. Efeito Joule. Bom, no efeito Joule, os resistores são dispositivos elétricos que, ao serem percorridos por uma corrente, transformam energia elétrica em energia térmica. Ou seja, com a passagem da corrente elétrica por esses dispositivos, há um aquecimento. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule e, neste caso, dizemos que o resistor dissipa a energia elétrica. Aquecedores, chuveiros elétricos, secadores de cabelo, lâmpadas incandescentes, ferro de passar roupa são exemplos de equipamentos que utilizam esse efeito. Bom, como fica aí o cálculo da potência no efeito Joule? Tá? A gente utiliza a seguinte expressão: P igual a R vezes I ao quadrado, onde nós temos potência watt, resistência em ohm e a corrente é em ampere. Usando a lei de Ohm, U igual a R vezes I, podemos substituir a corrente na expressão anterior e encontrar a potência em função da diferença de potencial e da resistência. Nesse caso, a gente vai ter que P igual a U ao quadrado dividido por R. Novamente, P é a potência, U é a DDP e R é a resistência. Um exemplo: um chuveiro elétrico apresenta as seguintes especificações: 2.200 watts e 220 volts. Considerando que o chuveiro foi instalado corretamente, determine: letra A, o valor da resistência elétrica do chuveiro, quando em funcionamento, e letra B, a intensidade da corrente que o atravessa. Solucionando, teremos P igual a U ao quadrado dividido por R, potência é 2.200, a tensão é 220 ao quadrado, e a resistência a gente não sabe. Aplicando a matemática, vamos ter aí que a resistência vai ser de 22 ohms. E para encontrar a corrente, a gente aplica aquela lá, P igual a R vezes I ao quadrado. Potência a gente já sabe que é 2.200 e a resistência nós encontramos que foi de 22. Calculando a corrente, nós vamos ter aí uma corrente de 10 amperes. Também podemos utilizar para calcular a energia elétrica. Quando o equipamento elétrico fica em funcionamento durante um determinado intervalo de tempo, podemos calcular a energia elétrica que foi consumida. Para fazer esse cálculo, basta multiplicar a potência do equipamento pelo tempo de funcionamento. Então, nós temos aí a equação E é L
igual a P vezes ΔT, onde L é energia elétrica, dado em joule, P é potência e ΔT é o intervalo de tempo dado em segundos. No cotidiano, é muito comum o valor da energia elétrica ser expresso em kWh. Nesse caso, para transformar de joule para kWh, podemos usar a seguinte relação. 1 kWh é igual a 3.600.000 joules. Vamos de exemplo? Um aquecedor elétrico apresenta uma potência de 3.000 watts. Qual o custo mensal deste aquecedor ao ficar ligado durante 3 horas todos os dias? Considere que 1 kWh custa 40 centavos. Bom, primeiro, calcular o valor da energia consumida pelo aquecedor em um dia. Então, energia elétrica, nós temos aí a potência desse aquecedor, que é de 3.000 watts, e em um dia ele ficou ligado 3 horas. Então, 3.000 vezes 3, eu tenho 9.000 watts hora ou 9 kWh. Mas nesse caso, a gente quer saber o custo em um mês. Então, se multiplica esse valor por 30. Então, 9 vezes 30, eu vou ter aí 270 kWh. Esse é o consumo no mês. E sabe-se que o valor do kWh é 40 centavos. Então, multiplicando o consumo, os 270 kWh por 40 centavos, eu tenho aí 108. Ou seja, o aquecedor vai custar, por mês, o valor de R$ 108. Valeu, galera!